Vamos mais uma vez agradecer a Deus e a Jesus por nos dar a oportunidade de mais uma noite nós nos encontrarmos para realizar o nosso estudo, o livro dos 7 raios, possamos pôr em prática tudo que vamos aprender, um livro muito interessante, né, que mexe muito com as energias, com as cores, né, muito interessante que a gente preste bem atenção para a gente colocar no nosso dia a dia e no nosso trabalho também. Agradecer a todos os amigos da espiritualidade, os mentores do trabalho, todos os índios, os caboclos, pretos velhos, os alquimistas, os médicos, enfermeiros, cientistas, toda essa equipe, os ETs, Exus, toda essa equipe que faz parte do nosso Educandário da Luz e Saúde, junto com os nossos moradores, que estão sempre nos auxiliando, nos ajudando, aprendendo e ensinando nós também como devemos realizar o nosso trabalho. Que Deus abençoe a todos nós, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja. Que assim seja. Hoje vamos à segunda aula do livro 7 Raios, Suas Serventias e os Meios de Ações, pelo espírito alquimista, psicografado pela médium Vera Lúcia Stéphanos. As várias frequências do amor. Raio rosa. Tomado pela magia serena, o lampejo de uma frequência adormecida nas paragens internas de um ser, vivendo na latência, aguardando uma atmosfera adequada para reluzir e expandir a sua capacidade vigorante, se adequando à natureza expressiva que se encontra, o amor como expressão única do Criador. Fonte de todas as coisas e que palpita pelo universo infinitos, distribuindo vida aos seus exércitos capacitados de gerar as condições propícias para a expansão de sua obra. Cada vida formada, um amor pulsa ligando-o à sua fonte criadora, ao seu Criador, sentindo dentro de si a capacidade que existe e que necessita ser expandida, despertando as frequências até atingir a sua maior pureza para esse trabalho universal. Muitos cenários são montados, servindo de estímulos para que esse ser desabroche e atinja o ápice da capacidade de amar. O espelho do amor vem em forma de raios, trazendo a doçura da cor rosa, vivificando o compartimento secreto que existe dentro do ser, conectando-o com o Criador, sentindo que esse despertar é necessário para que o progresso ocorra. Muitos seres tomam caminhos dignos de discussão, pois as alamedas se tornam um pouco conturbadas. O vale parece não ter final, devido ao torvelinho de situações propositadas a não deixar essa chama que está em latência perder a sua conexão, pois, uma vez perdida, o ser se isola de todas as atividades contribuintes para sair da latência e adormece por um período longo, esquecendo de si mesmo. Muitas atividades ocorrem dentro do vale. Muitos caminhos se abrem por meio de situações dificultosas, pois é necessário atingir outras alamedas, sair do vale sombrio das sombras, voltar para o aconchego da latência germinal, provando do gosto do amor do Criador. O tempo de ficar dentro do vale é variável, pois a decisão é individual, sem travas, bastando o ser desejar modificar seu caminho, passando por situações que arrasta dentro de si mesmo, sem corromper-se para assim atingir rotas que o direcionaram a novos projetos astrais, onde o amor estará cada vez mais gesticulado pelas atitudes expressadas. Cada gesto positivo, a semente movimenta-se e inicia o processo de germinação, passando agora para uma outra etapa da evolução, onde iniciará o rompimento com as amarras das situações ilusórias, vivendo agora o mais pura realidade da evolução. Critérios são tomados para que o ser esteja sempre em contato direto
com a sua fonte criadora, evitando assim perder a sua conexão, e que, sem sombra de dúvidas, atingirá patamares cada vez maiores dentro do encanto que se chama evolução. Pelo que eu entendi, que a gente já estudou, realmente o amor é uma frequência vibratória, né? Então não é um sentimento, é uma frequência. Então, para a gente chegar até ela, e me corrija, Vera, o que eu entendi é que a gente tem todas as coisas em latência dentro de nós, né? A gente precisa só ir subir nesses degraus para conseguir chegar até essa frequência, né? E o amor deve ser igual, né? Quando a gente conseguir esse patamar, a gente consegue essa frequência e a gente consegue entender, né? Essa vibração. Era? E para chegar nessa frequência, quanto tempo é? Milhões de anos. Eu acredito, Vera, que nós não conseguimos chegar igualzinho. Nós estamos na terceira dimensão. Eu acredito que nós não consigamos chegar nela aqui, nesse patamar que estamos. Por quê? Porque além da atmosfera ser muito densa, a vibração da Terra, né, ainda é muito forte, né? Então eu acredito que a gente ainda não consiga, né? Porque existe uma frequência muito pura, né? Pra gente conquistar isso, não é? Bom, qualquer um pode conseguir chegar nessa frequência. Independente de onde ele estiver. Tá? Isso aí é da lei. Porém, evolução dá saltos. Né? Então, para a gente atingir isso, a gente precisa de bagagem. Né? Você tem bagagem? Né? Você perdoa? Você não tem. Por isso que eu acho que o terceiro dimensão é difícil para isso, né? A gente está muito arraigado ainda. Mas o que eu falo que é possível? Porque nós tivemos muitos que aqui usaram e que amavam incondicionalmente, né? Exemplo, vai. Chico Xavier e tantas madres aí que a gente não precisa nem relacionar, só pela obra que eles faziam, o desprendimento. A gente teve como é o nome dela? Mas aí eu te pergunto, será que era esse amor ou era um sentimento que estava se purificando? Não, cara. Amor é amor. Amor é amor. Né? Amor é amor. Que nem, vamos lá. A Célia, todo mundo lembra da Célia? Do livro Renúncia? É Célia, né? O nome dela? Celina, não era? Não, acho que é Célia, irmã, né? É Célia. Todo mundo lembra dela, né? Tá lá no livro Renúncia de Emmanuel. Isso já na época de Jesus, né? Ele já tinha desencarnado, né? Depois do livro 50 anos depois. É a saga de Emmanuel, né? Então, Célia é um exemplo de desprendimento e do próprio amor, né? Porque o que aquela menina fez em nome da mãe dela, né? Assumindo um bebê que ela achava que era da mãe, mas não era da mãe, acabou levando a criança, né? E mostrou, né? A trajetória dela jamais desfaleceu, sempre acreditando, né? Colocando a fé acima de tudo. Não teve coragem ou melhor, não era padrão dela, né? Denunciar ninguém, falar de ninguém, simplesmente ela seguia. Né? Nós tivemos exemplos, né?
Sim, mas a gente não sabe qual é a trajetória de vida delas também, né? Quantos milhares de anos, né? Sim, exato, é o que eu tô falando, né? Tem bagagem ou não? Quanto tempo a gente, ele não falou aí? Quanto tempo a gente demora para abrir essa porta? Quanto tempo a gente fica dentro desse vale aí? Ainda mais porque a gente faz a curva errada, né? Faz a curva errada. Ele não aceita que fez. Não aceita que fez. Faz a coisa do jeito dela e acho que tá certo. Em todos os níveis, em todos do pequeno ao grande, fazer a coisa do jeito, ninguém vai ver. Porque a gente tem que entender o seguinte, o ser humano é bem assim, estranho. Eu faço mesmo, ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo, esquece que existe uma espiritualidade imensa. E ela tá vendo. E não só esquece isso, né? também que E a vibração? Então, esquece que a espiritualidade é algo que está dentro dela e que se ela está fazendo coisa errada, é ela que está se comprometendo com ela mesmo. Né? O outro não está vendo. Tá bom, mas os espíritos estão vendo, ela está se comprometendo com as leis divinas. Então, o que acontece? O que acontece? Acontece que você acabou de falar, a curva, né? A curva vai ficando cada vez maior. Aí depois você fica assim, sem entender por que você está num processo de doença. A gente se afasta da vibração boa, né? A gente se afasta, vai se afastando. Criando obstáculos para a gente, né, transpor, que vai ficando difícil, né? Dependendo do que a carga energética que a gente vai acumulando, né? Então, você tem que alterar a vibração. Você tem que alterar a sua vibração. Você tem que alterar a sua energia, a sua carga energética que você falou aí. Né? O raio rosa vai ajudar? Vai, porque ele vem de uma frequência pura. Né? Uma frequência pura chamada amor, né? Trabalhar com essa frequência é emanar pureza para um coração que está ali melancólico, que está sofrendo, problemas emocionais, né? Problemas emocionais sérios, depressão, né? Então você faz uma carga de energia rosa nessa frequência do amor, né? Sabendo o que você está fazendo, acompanhando, né? Só que assim, sabendo também da responsabilidade que você tem de estar trabalhando com essa frequência. Né? Que é uma mão dupla, né? Sim. Que a gente faz, né? A gente doa, ela volta, né? Sim. O que a gente faz volta para nós mesmos, né? Vou trabalhar com a frequência do amor, tá? Aí sai na rua, mata né? Vai beber, vai fumar. Que frequência que você está trabalhando? Né? Então a responsabilidade é grande. É aquele caso né, que o alquimista sempre fala sobre inverter a energia divina, né? A gente vai contra a energia divina, né? Então eu acho que aí o que traz para dentro da gente, né, Vera? Sim, desvirtua, né, a essência do raio, e aí é pior, né? Acho que por isso que trabalhar com energia de cura, Vera, exige um pouco mais de cada um das pessoas, não é? Exige. Porque é uma energia mais pura e trabalha com, né, todos essas energias de vibrações de cores, né? Exige, né?
Todo trabalho espiritual, no caso, todo bem que você está fazendo para alguém, ele exige a moralidade de todo. Né? A gente não é puritano, mas a gente se esforça, né? Pelo menos isso, a gente está se esforçando para fazer, para melhorar a gente, vamos falar assim, mas a gente é falho, a gente é muito falho, né? Então é isso aí. Você fala algo, seu Lance? Não, velho, eu estou analisando o que vocês estão falando, né? É muito complicado. Será que a gente não tem nadinha de amor dentro da gente? Nada. Não, lógico que tem, seu Lance. A gente tem sim, a gente tem fragmentos de um amor. Por quê? Porque se todos nós estamos dentro de Deus, nós estamos dentro do amor. Só que cada criatura consegue captar uma parte desse amor, entendeu? Então, ainda tem criatura que não consegue captar quase nada, né? Que vive na violência, que vive, né? A gente não precisa citar isso. E tem criaturas que já não fazem mais isso, que não, né, não cometem esses delitos, que são criaturas mansas, né, vamos dizer assim, já consegue captar um pouco mais, né, uma frequência maior desse amor. Conforme a gente vai expandindo a nossa consciência, nós vamos conseguindo perceber um pouco mais da grandeza desse amor. Porque se a gente percebesse de uma vez, a gente desintegraria, não está preparado, não tem bagagem para isso. Por isso que a evolução não dá saltos. Tem que ser aos poucos. Mas é óbvio que nós conseguimos, né, já conseguimos captar um pouco dessa frequência. Né? É o bem que a gente quer para o outro. Nós já saímos da animalidade, né, Vera? Se a gente for pensar assim, isso, né, na evolução, né? Isso, a gente já saiu dessa parte. Embora muitos ainda fazem grandes, né? Mas você vê aí uma grande parte das pessoas que embora sendo materialistas, elas não desejam o mal para o outro. Né? Então, já estão conseguindo. Por que o planeta vai passar para a regeneração? Né? Porque já está na condição aí de muitos, né? Uma que já atingiu o limite do próprio planeta, né? De vibrar em outra energia. Outra que muitas criaturas que estão ligadas à Terra, encarnadas e desencarnadas, né? Muitos, acho que é 30 bilhões de espíritos, mais ou menos, que são ligados ao planeta Terra. Então, muitos desses já estão aptos, né, a essa energia. Então, já está na hora, certo? Então, é isso aí. Aí, uma vez estando vibrando nessa energia um pouco maior, né, aos poucos a gente vai dilatando, vai captando, vai se transformando, né? Mas é isso aí. Não tem como uma criatura não ter amor dentro dela, mesmo em latência. Por quê? Porque se ela está dentro do Criador, ela tem amor, né? Ela saiu do Criador com amor em latência. Então, uma hora você falou, a evolução não dá salto. Então, nós já passamos para aquela parte que a gente matava para comer, a gente aí depois matava para diversão, aí começou a se importar, né, velho? Então, tudo tem um passo de cada vez, né? Que vai se abrindo para a gente entender como funciona a evolução, né? Sim, um passo de cada vez. É isso aí. Continuar? Próximo. Sim. Um segmento religioso. Raio azul. Podemos conferir nos arquivos siderais relances condizentes a respeito de religiosidade.
e compreender que o ser humano está adaptado a seguir um segmento religioso vinculado com o sentimento de religiosidade, que foi depositado dentro dele na fórmula mágica da vida, para desenvolver a moralidade e elevação do padrão energético de cada um. O raio azul perpetua acima de quadros da ignorância que está vinculado à infância desta linha de evolução. Ele se impregna a todos os seres, inspirando ao despertamento deste quadro infantil, direcionando-os ao início do despertar da religiosidade que existe dentro de cada um, para que o processo de elevação ocorra ligando o intelecto moral à moralidade em uma parceria contínua evolucional. A atividade é constante. Os meios de ação levam à abertura de caminhos onde sempre encontro alguém que inicia esse vínculo com algum segmento religioso, pronto para iniciar o grande despertar. O raio azul comanda a moralidade, entre outras atividades que está apto a realizar. Penetra o ser humano com sua força inata e vai agregando situações para que a asa da moralidade desperte. Nessa linha de evolução, o ser vinculado ao desenvolvimento das três inteligências em um só corpo agrega em si uma capacidade redentora de evolução em linha reta, desde que siga a direção que lhe é apresentada pelos seres maiorais, despertando uma a uma, conforme as atividades realizadas nas dimensões aptas a este despertar. Muitos seres da raça humanoide seguem esse direcionamento com uma velocidade muito rápida, agregando-se ao sentimento de religiosidade, atingindo níveis elevados de evolução sem muitas amarras. É de notar que uma mínima parte sofreu o contágio de seres com uma visão de destruição, cegando as massas para o verdadeiro sentimento de religiosidade que deve ser encontrado de dentro de si. Encontrado de si mesmo. Eles pregam o externo, a religião, como um processo de força, disputa, fugindo do verdadeiro sentido da palavra religiosidade, pois o interesse maior é o poder. Porém, devido à essência inata, existente em cada ser, assim criado, não há outra forma de evoluir senão se voltar para dentro de si e perceber a essência ali depositada, aguardando a impulsão para o seu despertar. O raio azul espalha esse sentimento de religiosidade entre todos os seres humanos, incentivando o vínculo com si mesmo para que todos sigam o caminho da evolução, atingindo dimensões cada vez mais elevadas. Aqui, quando a gente fala em religiosidade, a nossa cultura fala que a gente tem que ter ir para uma igreja, né? Tem que ter uma religião, né? Mas essa religiosidade que ele fala aqui não, é acreditar que existe, né, um ser, né, muito maior que nos dá vida, existe, né, um ser supremo, uma fonte criadora que nos impulsiona, né? E não é essa religiosidade que foi usada para nós, né? Que foi imposta para nós, que a Igreja Católica foi uma. Mas isso nós estamos falando de agora, depois de Jesus Cristo, né? Mas antes sempre teve algum ser que acabava impondo, né, uma religião para que as pessoas seguissem, porque se não seguissem, né, eles iam ser punidos, né? Então a gente vê na história do nosso planeta muitas histórias, né? E então, quando a gente se desperta, e pra gente hoje, assim, eu estou na doutrina espírita porque ela me agrega conhecimento e me abre a minha visão. Mas hoje eu não tenho que falar assim, eu sou uma pessoa que tem uma religião, né? Falar, eu sou católica, eu sou evangélica, não. Hoje eu vejo a doutrina espírita como uma ligação com Deus, né? Onde você agrega conhecimento, onde você aprende a olhar além dos seus olhos físicos, né, e espirituais, não é isso, velho? Então a gente tá sempre em busca, né? Então essa religiosidade, quando se abre para cada um de nós, isso é muito bom. O Rogério Leite, a Vera lembra bem do Rogério Leite, né? Ele falava uma coisa interessante.
é o religare, né? Religare com o divino, né? A gente, na grande realidade, não precisa ter religião nenhuma. A gente precisa estar religado, né? Religado com Deus, e, enfim. Pelo que ele sempre falou, a Vera deve ter lembrado disso, né? Ele sempre falava isso, que a gente não precisa estar dentro de uma igreja, a gente tem que estar ligado com o divino sempre, com Deus, né? Religar, ele falava religar. Ele usava esse termo, né? Não quer dizer que você tem que estar numa igreja, num exatamente. dogma, né? Não é isso. Tem muita gente que fala que é ateu, faz muito mais coisa do que a pessoa que vive na igreja. Porque quando às vezes a pessoa acredita num todo maior, ele não dá nome a Deus, né? Ele não fala Deus, mas ele acredita numa coisa muito maior, numa fonte criadora muito maior, que não, simplesmente é porque ele não acredita na palavra Deus, né? Com certeza, com certeza. Só que é assim, né? Tudo é verdadeiro, realmente. Mas, na verdade, o homem, se você pegar aí a história do homem, ele foi muito bárbaro, né? Muito bárbaro. Talvez o sentido da religião desenvolvida aqui para a Terra, planeta Terra, vários segmentos religiosos, foi para dar um direcionamento melhor. Eu acredito que era para o pessoal ficar temente, né? Obediente, né? Então, criaram isso para o pessoal, olha, não pode, porque você vai, né? Para a pessoa sentir medo de alguma coisa, eu acho isso. Só que nesse meio termo, a ganância, o poder dominou, né? E aí acabou veiculando a religião com política, né? Serve a mim, né? Tudo que serve a mim. Poder, né? Poder, isso. Você vê o luxo que é essas igrejas, por exemplo. Eu sempre assisto uma missa na TV Aparecida, 6 horas, né? Mas é um luxo, uma coisa extraordinária. Quer dizer, com tanta gente passando fome, e eles, naquela campanha de voto, estão decorando a frente da Catedral Nova, não sei o quê. Sabe, onde que está a religião aí? Onde que está a caridade, né? Com tanta gente passando necessidade, com guerra pelo mundo, enfim. Mas a Igreja Católica é rica, seu Hans. Ela já vem trazendo isso. Rica, milionária. Mas isso não é... O Vaticano, ele é um país mais rico do mundo. Quer dizer, é muito contraditório esse negócio de religião também. Se você começar a olhar muito o luxo que é aquelas igrejas da Aparecida e outras tantas pelo mundo aí, né? É um absurdo isso, né? Que Deus, Jesus, pregava o quê? Pregava a simplicidade, a humildade, né? Bom, mas o sentido de religiosidade do texto realmente é despertar a bondade, né? A ligação realmente com o divino, com Deus, com o Criador, né? Entender que existe coisas a mais do que só aqui a matéria, né? Isso, é você deixar de ser materialista, né? Na verdade verdadeira, todos nós encarnamos ainda devido a isso. Nós trazemos a parte material muito forte em nós, né? A gente dá muita importância para o lado material ainda em nossas vidas, né? Nós estamos acostumados, né, com o bem-estar da matéria, com a sensação que a matéria nos traz, com o gosto, né, com o paladar. Tudo isso é sensação que nos traz um sentimento de prazer, né? Então, enquanto a gente não nos desvincular de tudo isso,
a gente não dá um passo para frente, né? Então, a gente não vai deixar de encarnar enquanto a gente não se desvincular desse materialismo. Tô vendo? Né? Então, será que a gente pode dizer que esse raio azul, quando ele é imposto no nosso corpo físico, ele dá aquele choque de realidade para nós, fazendo com que a gente consiga enxergar um pouco mais essa religiosidade? Podia ser falar assim? Isso, é um conjunto, né? Ele também serve para isso, né? Ele também serve para isso, para ligar a pessoa com o divino, com o Criador, né? Dar esse choque aí para ela ter pelo menos a percepção que existe algo divino nela mesma, Legal. tá? Acho que é isso. Mais algo podemos? Vamos lá no próximo. Força energética, raio amarelo. O equilíbrio se faz presente nos corações abençoados, refletindo a força energética que captam devido a uma boa conduta que exercem. Seres se enchem da força captada de esferas elevadas, permitindo estar em qualquer lugar sem distrair a atenção e sem sentir a interferência do ambiente, pois inspiram-se viver fluindo a energia que captam, distribuindo a setores da organização cósmica, contribuindo para a grandeza de cada universo formado. Eles vêm de setores de mais alta hierarquia e circulam cada universo formado, usando a força do raio amarelo, permitindo que uma enorme incubadora se forme para alimentar as mais variadas formas de vida, de um processo milenar de ascensão. Desde o início da criação, esses seres agrupam as mônadas em verdadeiras bolsas térmicas, assegurando a continuidade da vida, a transformação dos elementos nas mais variadas formas, eclodindo na transformação de cada orbe de acordo com as necessidades das espécies que o habitam. A força deste raio garante o aquecimento necessário para que a percepção ocorra, como se fosse o desabrochar de uma flor, que estagia vários processos necessários para que sua percepção se torne cada vez mais aguçada. Em cada setor do orbe, aproveitando toda a conjunção dos elementos, formam um relevo adequado para que cada espécie se transforme. É uma força que engrandece cada habitat, distribuindo-a para a transformação e o agrupamento com outras formas de vida, quando assim estiverem preparados. Este raio é de tamanha grandeza na criação, pois carrega a força que realça o nascimento da percepção e mais tarde vivifica a esperança que modifica qualquer quadro, pois traz a certeza que existe uma força propulsora que emite para cada ser um sentido favorável de crescimento, que o transformará, ampliando a capacidade de atingir frequências mais elevadas, sentindo a grandeza da criação dentro de cada coração. Por mais desfavorável que uma situação possa se apresentar, sempre há dentro de cada ser uma força propulsora, pois esse raio cobre todos os orbes com seu poder magistral, aguardando o ser sair do período de hibernação, passando a perceber a grandeza que reside em toda a criação, que necessita ser descortinada e a ascensão retomada rumo ao Senhor Criador. Me corrija, Vera, se eu estiver errado, mas o que eu percebi agora é que o alquimista escreveu sobre vamos dizer assim, o início da cor, né? Porque a gente sempre sabe a cor amarela é para isso, só que aqui ele está mostrando os raios na sua essência mesmo, né? Da onde ele se origina para ele se expandir, né? Você vê o raio amarelo, ele faz com que as coisas criem a percepção. Então ele pega um elemento que está na sua
que está na sua dormência, e com esse raio ele faz com que ele comece a perceber o ambiente, o reino que esse ser está, né? Não é isso? Então ele vai abrangendo, né? Isso, agora vem cá. Se ele faz isso lá em cima, lá em cima é modo de falar. Mas desse jeito que você falou aí, despertando um ser que está dormindo, vamos falar assim, que está na dormência, o que ele faz dentro do corpo humano? Ele vai né, vai fazer com que aquele órgão, né, que está vibrando de uma forma errônea, né, ele comece a ter a percepção de que ele pode fazer a modificação para uma realidade melhor, né? Porque todos temos vidas, não é? Uhum. Exatamente. É isso aí. É um raio de transformação, tipo, é um raio de despertamento, né? Ele fala, né, porque se tudo que ele toca, que tá na dormência, ele expande, né, ele faz com que aquilo perceba, porque assim, né, quando a gente vamos pensar na nossa criação, quando Deus criou, a gente era simples e ignorante, vamos dizer assim, né? Aí a gente precisa de elementos que faz com que abrindo a nossa percepção para que a gente dê um salto, né? E aos passinhos e evoluindo, não é isso? Então o que dá para entender aqui é que o raio amarelo faz essa ponte, né, pra gente. Ele vai despertando nossos sentidos, né, as nossas percepções, para que a gente consiga olhar e falar assim, não, eu tenho que dar mais um passinho. Eu preciso mudar isso, né? Olha, bem interessante, né? Esse raio amarelo. Sim, bem interessante. Para ver como que, se a pessoa que recebe a cromoterapia se abrir para ela, olha a transformação que faz no próprio corpo da pessoa, não é, seu Lance? Léo? Com certeza, com certeza. Vocês estavam falando, eu estava percebendo exatamente isso, né? É interessante, né? Interessante. A gente fica até meio... Às vezes a gente fica até um pouco emocionado quando vê essa situação aí lá, né? Uma coisa que não dá nem para explicar direito, né, o que a gente sente, né? Mas a gente percebe que a pessoa, quando está bem conectada, ela sente a ajuda que ela recebe, né? É uma coisa impressionante, viu? Só quem passa por lá para saber, viu? Porque é um negócio... Por isso, seu Hans, que eu acho que a gente vê, igualzinho, vou falar o meu caso, né? Eu senti a mudança, né, quando fazia nas minhas costas, a gente começa a ver como a pele se regenera, a gente vai vendo os passinhos que vai dando, porque você, junto com a sua cabeça, você vai junto com as cores, né? Você vai olhando como ela se transforma, né? E realmente é assim, ele vai modificando uma região, vamos dizer, né, um órgão, ele vai modificando e vai trazendo para a vida, fazendo com que se melhore. E quando a gente cabeça, né? E quando a gente fala amarelo, verde e tal, que a gente fala em voz alta, a pessoa capta aquilo. E na mesma hora já vem no subconsciente dela a cor amarela. A pessoa percebe nitidamente, entendeu? Que mudou tudo ali, né? Uma coisa fantástica. Por mais que a gente não saiba o que significa, vamos dizer, a cor amarela, quando você não sabe o que significa, mas você já imagina o seu corpo inundado pelaquela cor, né? Então ela faz esse trabalho, né? A mente consegue fazer com que o corpo se inunda daquela cor. É legal isso. E outra coisa, né? Você pode ver que é difícil qualquer pessoa não gostar de amarelo. Todo mundo gosta do amarelo. Pode ver, que coisa bonita o amarelo. Olha o amarelo ali, que bonito. Você vê, é muito difícil uma pessoa falar, não, gosto de cor amarela. Pode reparar. O vizinho aqui na frente pintou a parede de amarelo, ficou bonito pra caramba. Pôs uma luz assim à noite, né? Ficou muito bonito. Todo mundo que passa elogia, ficou muito bonito, né? E você pode reparar que é raro uma pessoa falar, não gosto de cor amarela. É raro.
porque ela mexe com o subconsciente da gente, né? Depois que a gente começou a fazer o estudo lá do Sete Raios, que a gente começou a fazer a cromo, eu percebo que tanto eu como a Cleo e a Rosana, a gente se sintonizou mais com esse tipo de cor que tem tudo a ver com a vida da gente, com a trajetória da gente, né? É uma coisa que eu não consigo explicar bem, mas eu sinto quando a gente muda a cor e parece que o semblante delas também muda, é uma coisa gozada. É muito legal, porque assim mesmo a gente fazendo cromoterapia no outro, a gente recebe muito. Sim, É uma tem coisa contato, né? O seu corpo, eu acho é uma coisa você é a transmissora, né? Não é? Você está sendo com certeza, transmissor, né? com certeza. Eu quando eu vou assim falar a cor, né? Eu fecho os olhos, a sala fica, por exemplo, vai para o amarelo, a sala fica todinha amarela. E a gente está recebendo, então eu não vem na minha mente cor amarela, cor. Eu fecho os olhos, vem verde, vem amarelo, vem azul, vem lilás às vezes, vem branco, né? O prata que ele fala, né? Uma coisa aí, mas fica todinho, a sala fica todinha com aquela cor. É uma coisa que não dá para explicar muito, né? Como que eles agem com a gente, né? Como que o universo, né? Não vou dizer nem os espíritos, é o universo que faz isso com a gente, né? Entendeu? Muitas vezes a gente percebe quando muda de cor ali, a gente chega até a ficar meio tonto, você anda para trás. Tanto eu como a Cleo e a Rosana. A gente parece que fica meio fora da casinha, assim, a gente chega a balançar até, entendeu? É uma coisa fantástica, né? Só quem está lá para ver isso, né? Para sentir isso. É muito legal, muito legal. Próxima, Cátia. Uma beleza rara, raio branco. A doçura e a pureza são reflexo de um raio puro em essência, que transmite a perfeita conexão com o universo, sintetizando dentro dele o amor nas fibras mais sutis que operam, ascensionando aqueles que se ligam a essa passagem. Há delicadeza em vibrar as formas de vida que carrega dentro de si, transmitindo e exercendo o poder do amor requintado de um Criador amoroso, vinculando todos os filhos a seguirem o caminho da ascensão ou elevação, sentindo nas fibras internas a sua grandiosidade, vinculando cada filho ao despertar. Uma potência que nasce pequena, mas que, como em tudo na natureza, propaga conforme os estímulos que são vinculados, pois é dessa maneira que o Criador desperta seus filhos. Dentro deste raio somos uma pequena célula, crescendo na forma, expandindo na capacidade de amar, descobrindo o segredo que se abre no íntimo de cada ser, como se estivesse desabrochando os rolinhos petrificados para serem concluídos. Ou seja, cada rolo necessita ser escrito as mais variadas histórias vividas, pois o nome evolução é uma cartilha lacrada, que somente através do seu uso cria vida, renomeando cada página com os mais variados desenhos. Conforme a singela experiência, desenrola-se a uma página que é criada com a sua própria nomenclatura. Essa cartilha se torna grossa, conforme o desenrolar de cada rolinho, transformando em página viva de cada ser. Um processo marcado pelo amor do Criador, transmutando vida dentro deste singelo raio, transformando em clima de pura ternura, vibrando vidas e mais vidas em um único processo marcado de expansão, pois existe dentro deste raio a vibração exata para que todos os seres recebam o incentivo diário de despertar e buscar por um ideal que o favoreça nessa expansão de consciência. Nenhum filho é descartado da criação. Todos eles são ministrados pela magia dos raios que partem da fonte amorosa do Criador, favorecendo a todos seus filhos sem nenhuma exceção. Sentir adentrar nas fibras do nosso íntimo cada pigmento deste raio é traduzir o desejo mais íntimo do Criador, modificando qualquer situação escaldante,
levando a um sentimento que existe dentro do compartimento secreto de cada coração, descobrindo enfim a lógica do amor. Então esse raio é um despertar da nossa pureza, né? Legal isso, não é? Pelo que eu entendi, é onde ele faz com que a gente entre na nossa essência, na nossa centelha divina, não é não, Vera? Porque se ele é o que sai do Criador e traz esse despertar para nós. Sim, é uma das características desse raio, né? Despertar a nossa essência, de onde viemos, para que viemos, para onde vamos, qual a nossa destinação, por que estamos aqui, né? Eu acho que se não tivesse raio, não existia ser vivo na Terra, pelo que a gente vai aprofundando, né? E você pode ver que às vezes o céu, a atmosfera muda de cor durante o dia, né? Raio solar, depois fica nublado, azulado, né? Depois branco, né? É uma coisa que eu acho que se não existisse isso, talvez não existia ser vivo na Terra, né? Eu acho, né? É um conjunto, né? Você vai aprofundando, você vai ver que é necessário isso, né? Não tem como, né? Você vê, na Lua não tem ninguém, por quê? Porque acho que não tem esses raios, não é? Em outros planetas, não sei, mas na Lua, você vê que é sempre do mesmo jeito. Então, tem ser vivo lá? Claro que não. É uma coisa... Há controvérsia, seu Hans, há controvérsia. Não sei, falo, né? Falo que não tem, né? Pode ser. Mas você vê que Deus é tão perfeito que até os raios que a gente recebe, né, é necessário, né? Você vê que tudo é perfeito na natureza, né? Não tem como contestar isso, né? É uma coisa que todo mundo precisa e veja bem, através dos raios a gente pode combater doenças mais sérias no corpo, né? Que às vezes o raio que a pessoa recebe, né? Tem gente que não toma sol, fica o dia inteiro fechado num escritório, numa fábrica e tal, né? Então, às vezes, a cromoterapia justamente é para que a pessoa está com uma deficiência daquele tipo de raio, né? E acaba gerando uma doença. Então, é muito interessante a gente prestar atenção nisso, porque é uma coisa muito séria, né? Eu acho, né? As cores estão por todo o universo, em todos os lugares. Nenhum lugar falta cor. A Lua é um satélite da Terra, mas a gente não consegue enxergar a profundidade que existe lá, né? Isso a gente não consegue. Mas as cores faz parte da criação, né? Na verdade, nós aqui, nós conseguimos enxergar na nossa visão, perceber, no caso, na nossa visão limitada, essas cores que estão aí, que existem aí. Cores mais profundas a gente não consegue, ou mais utilizadas, no caso, nós não conseguimos enxergar, perceber. Né? Então, existem os tipos de cor? Existe sim. Né? Para nós, aqui a gente tem essas cores que nós podemos dizer que são cores gerais, né? Mas em outros lugares existem cores muito mais utilizadas, que a nossa visão não consegue perceber. Tá? Então, esses raios que ele está dando, o alquimista nos dá uma pincelada do que os raios, né, podem fazer por nós, né, que vem da essência. Mas o que eles são realmente poderosos, a gente não tem a gente não tem uma noção, né, velho? Não, porque está numa região densa, né? Então, nós não temos preparação, cara. Nós não temos. A gente fala tanto de energia, mas uma energia muito forte ia desintegrar qualquer coisa, né? Desintegra. Por que você acha que o doutor fala que a gente, dependendo da doença, não pode colocar certa cor? Porque o que a gente vai fazer? A gente vai mexer, né, com a essência aquele órgão, aquele, né? E você pode desestruturar todo um órgão, não pode acontecer isso? Pode.
Por isso que precisa ser estudado, né? E aplicado corretamente, né? Mas as cores, elas existem em todos os lugares, né? Esse básico que nós temos aqui é daqui, terceira dimensão, né? Mas pode ter certeza, assim como as plantas, né? Tipos de planta que existem em outros planetas são plantas muito mais sensíveis, né? Elas emitem sons, né? É como se elas estivessem respondendo à criação, né? O tempo todo. O que elas recebem é como se elas estivessem respondendo, né? De maneira positiva. Isso a gente já leu nos livros, né? Então, os raios são as mesmas coisas. Agora, quanto à vida material, no caso, acho que Chico Xavier ele disse que a Lua ela ia ser povoada e quando se fizesse uma base de vidro na Lua, aí sim era o momento que os extraterrestres iam aparecer para nós, né? Então, base seria uma base de vidro e ia ter vida lá, a vida da Terra, tá? Vida da Terra, estou dizendo. E isso, se eu não me engano, está sendo já tem esse projeto, né? Acho que é americano, se eu não me engano. Já existe esse projeto. Agora, se estão fazendo, eu já não sei, né? Mas que existe, existe. Fazer uma estação espacial na Lua de vidro para que as pessoas consigam viver lá, né? Então, quer dizer, logo vai existir vida material do jeito que a gente enxerga, né? Agora, de forma que a gente não enxerga, a gente já leu em livros, né? Que a Lua tem uma parte dela que tem prisão, essas coisas todas, é o que está nos livros, né? Se é verdade, aí eu já não sei. Mas tudo cresce, tudo evolui, né? Sim, e a gente sabe que nada está parado no universo, né, Vera? Reinos que a gente nem consegue entender ainda, né? Então, são coisas que... Não, a gente não consegue nem perceber, né? Infinitos reinos que existem entre o céu e a terra. A gente não consegue perceber. Mas tá bom, eu acho que é isso. O importante é a gente entender, né? O importante é a gente entender que a essência desses raios, né? Para cada coisa ele funciona, né? Então, quando a gente for aplicar uma cromoterapia, a gente entenda, né? Como ele funciona, da essência que ele vem, da onde ele vem, né? Isso é muito importante. Sim, sim. Exatamente. Tá bom. Alguém quer colocar mais algo? Rosana, Cléo? Não, tá bem explicadinho. Eu achei bem interessante o estudo do livro por causa do trabalho. Sendo muito bom. Bom aprender o que é aplicado, o que ele traz. Muito bom. Porque, assim, né, não é uma coisa direcionada, vamos falar assim, de outra forma, né? Essa cromoterapia, no caso, é baseada nesse livro, né? É uma coisa bem profunda, certo? Então, que requer estudo, aprimoramento, né?
Mas é bem. Por isso que eu achei interessante, que até quando eu li a primeira vez o livro, né? A gente não tem essa percepção da essência dos raios, porque a gente estava. Eu sempre estudei bastante cores, né? Sempre gostei. Mas tem outras visuais, né? Ah, a cor é X é para tal coisa, para tal órgão, para tal, né? Mas aqui o alquimista ele mostra, né, na profundidade mesmo do raio, né? E isso que é legal. E aí abre uma percepção nova. Quando você for fazer uma cromoterapia, você já tem a visão do raio, né? Onde ela vai atingir, qual é a necessidade, o que ela vai despertar. Isso é bem legal nele, né? Eu gostei bastante. É isso aí. Podemos terminar? Sim, Termina, Kátia, por favor. termino. Envolvido nessa energia de amor, com a nossa egrégora do Educandário da Luz e Saúde, quando nos inspirando, nos mostrando o caminho correto, para que possamos fazer o trabalho necessário e utilizar o nosso conhecimento para isso. Nada se perde no universo, tudo é estudo, conhecimento e amor. É a prática do bem-querer, a prática da caridade, a prática de querer fazer o melhor ao próximo e a nós mesmos. Por isso, temos que perseverar na fé, na coragem e no estudo. Sem ele, sem o conhecimento, somos folhas ao vento. Com o conhecimento, possamos trabalhar nossa energia de forma adequada e não desperdiçá-la. Que essa luz, essa paz, essa harmonia que está conosco neste momento possa nos envolver agora e sempre e que possamos nos inspirar sempre neste caminho que escolhemos de luz. Que a paz e o amor de Cristo seja sempre com todos nós agora e sempre. Graças a Deus e graças a nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.